Suplicy e senador Pedro Simon. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não sei como, eu não sei porquê, ainda não foi instituído nesse país o financiamento público das campanhas eleitorais. Eu não sei como, não sei porquê, ainda não restabelecemos como era no princípio a campanha na TV ao vivo, sem a maquiagem, sem a pré-produção, que custa milhares e milhares e milhares de reais. Eu não sei porquê. Não partidarizamos, não ideologizamos, não doutrinamos as eleições de vereadores, deputados estaduais e deputados federais através do voto em lista fechada. Quando assumimos o nosso mandato, tivemos uma esperança. O presidente Sarney nomeou uma comissão presidida pelo ilustre senador Francisco Donellis. Em 90 dias se aprovou a proposição de várias emendas constitucionais e projetos de lei para fazer essa reforma política que vai restabelecer os princípios fundamentais da democracia e do valor igualitário do voto, como assinalou o senador Roberto Requião. Esse projeto é pouco. O que precisamos estabelecer é a proibição de financiamento privado nas eleições. Por isso, eu voto favoravelmente a esta proposta, mas ansiando para que, finalmente, penalizados que somos todos nós, por eleições a cada 2 anos, eleições cada vez mais caras, cada vez mais impossível de suportar, eleições que eliminam a independência dos eleitos pelo poder dos financiadores. Eu tenho a esperança de que, finalmente, uma consciência coletiva aflore nesse país e nesse Congresso, para que tenhamos financiamento público das eleições e a reforma política em todos os seus níveis. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Suplicy, com a palavra. Senhor presidente, eu quero enaltecer tanto a iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, mas, sobretudo, o parecer do senador Roberto Requião, que, ao sintetizar e colocar a proibição da contribuição das pessoas jurídicas, atende a um dos objetivos maiores da campanha por eleições limpas e de combate à corrupção, que a OAB e tantas entidades abraçaram e recomendaram ao Congresso Nacional de assim decidir. Eu tenho um projeto também na mesma direção de proibir a contribuição de pessoas jurídicas. Na verdade, o senador Jorge Viana assim colocou, e eu, ao apresentar o meu parecer sobre aquele projeto, dei o parecer favorável e ainda com a limitação às pessoas físicas de contribuírem no máximo até uma certa quantia, R$ 1.700, que me pareceu de bom senso para cada pleito. No próximo 5 de outubro, nós teremos 5 pleitos para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Assim seria a sugestão, se fosse acatada ou vier a ser acatada. Mas eu acho que o senador Roberto Requião agora nos dá uma opção muito clara. E é importante ressaltar: hoje à tarde, às 14 horas, no Supremo Tribunal Federal, será considerada a ADIM, que foi proposta pela OAB, para votar nesta mesma direção. E, como sabemos, já há o parecer e o voto expresso, salvo engano, de pelo menos 5 membros do STF que concordam, mas eu acho que o fato de
nesta semana, aos 50 anos do golpe militar, votarmos favoravelmente ao parecer do senador Roberto Requião é também uma homenagem, uma forma de estarmos aperfeiçoando as instituições democráticas brasileiras. Então, meu voto é favorável e cumprimento o senador Roberto Requião. Senador Suplicy, Pois não. Só uma parte ao seu pronunciamento. O senador Pedro Simão me informa que no Supremo a situação está mais ou menos assim, 4-0 contra o financiamento privado de campanha. Então, eu acho que nós estaríamos dando um impulso para o voto dos outros ministros do Supremo Tribunal ao acelerarmos a nossa posição com clareza na Comissão de Constituição e Justiça. Sem dúvida, estou de pleno acordo com a observação que Vossa Excelência registra do senador Pedro Simão. Ele poderá nos aqui relatar, ou pedir até que ele ou faça o bom diálogo que nós tivemos recentemente com o ministro o Teori, como é que chama? Teori Zavascki, onde acompanhado do senador Pedro Simão, deputados Ivan Valente, o senador Randolfo Rodrigues e outros, Chico Alencar, nós pudemos ouvir e dialogar com o ministro Zavascki e avaliamos que ele caminhará ainda mais encorajadamente se nós aqui votarmos a favor do parecer do senador Roberto Requião. Esta presidência, ao pautar o projeto, atendeu exatamente, senador Requião, a coincidência da manifestação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Nessa matéria, o Tribunal Superior Eleitoral já começou, por regulamentação, a ocupar um espaço que deve ser legislativo, lamentavelmente, mas o Supremo Tribunal Federal está analisando e essa presidência marcou para criar uma coincidência da manifestação política dessa casa. Com a palavra, o senador Simão. Senhor presidente, eu felicito a ilustre senadora do Amazonas, autora do projeto, mas de modo muito especial eu felicito o senador Requião pela emenda apresentada. Tem razão Sua Excelência quando diz a feliz coincidência desse momento. 4-0, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor da ação impetrada pela OAB, dizendo que empresas não podem contribuir, pessoas jurídicas não podem contribuir para a campanha eleitoral. Houve um pedido de vista, o ilustre ministro já devolveu, e hoje à tarde, exatamente hoje à tarde, o Supremo vai tomar a decisão final dos outros 7 ministros. Está 4-0. Ora, senhor presidente, com toda a sinceridade, eu me entusiasmei com a emoção do senador Luiz Henrique. E ele tem razão em dizer, porque desde quando ele esteve aqui anteriormente, desde o início nós debatemos e discutimos em torno dessa matéria. Pessoa jurídica não vota. Votação é o voto particular. Empresas públicas ou empresas particulares, entrar com dinheiro, muda uma eleição, altera uma eleição, modifica completamente o resultado de uma eleição. Portanto, tem razão o senador Luiz Henrique quando diz que o ideal, e devemos chegar lá, é a verba pública de campanha. É que cada parlamentar, cada candidato tenha uma verba X idêntica e o debate seja feito em torno de ideias. Tem razão o senador Luiz Henrique quando diz, e eu já tenho vários projetos desse tipo, o maior absurdo que nós temos na campanha política no Brasil são os espaços de televisão. Pergunte ao presidente do nosso partido, que é aí do seu lado, qual é o maior gasto que o MDB tem numa campanha eleitoral? É o programa de televisão. É uma fortuna que se gasta no programa de televisão. Por quê? Porque as empresas, hoje, quem faz a eleição, quem determina a eleição, quem manda na eleição, é a empresa. Eu me lembro a campanha do Lula, quando ele ganhou,
Não se falava em Lula durante a campanha, se falava no autor da campanha, da publicidade. Ele é que aparecia na televisão, ele é que dizia como é que ia ser feita a televisão. Ele dizia, nós vamos mudar a fisionomia do Lula, a barba dele vai ser mais alinhada, a maneira de vestir vai ser diferente, a fala será diferente. Quem determina a campanha é exatamente a empresa, e a empresa vende o candidato como se fosse um produto, um sabonete, uma lata de azeite. Quer dizer, o ideal nos Estados Unidos, a campanha é aberta, mas quem decide a eleição nos Estados Unidos são os 4 debates entre os 2 candidatos. Ao vivo, um fala e o outro responde. Um fala e o outro responde. E já mais de 2 vezes esse debate mudou o resultado da eleição. O Bush ganhou a eleição no debate em que o o candidato, o ex-vice-presidente, era totalmente o preferido, totalmente dizia que ele ia ganhar. Tanto disseram que ele ia ganhar que orientaram na campanha, cuidado com a resposta. Você já está eleito, você não pode responder de uma maneira que perca voto. Então ele foi para o debate. O que você acha da guerra do Vietnã? Eu não sei, eu vou ver, eu vou pensar. E o Bush, eu sou a favor, não temos que ficar lá. O que o senhor acha da intervenção na América Latina? Eu não sei, eu vou ver, eu vou pensar. O Bush, temos que intervir. E o povo americano terminou votando no Bush, porque esse diz o que quer, o outro nós não sabemos o que vai dizer. Então, televisão ao vivo, em primeiro lugar, tiraria 80% do gasto de campanha. Em segundo lugar, tiraria a mentira, o engodo. Nós tínhamos que conhecer o candidato como ele é, como ele fala, como ele diz, o que ele pensa, e não o que está acontecendo hoje. Por isso, eu acho que essa é uma votação muito importante. E que feliz coincidência. Disse muito bem Vossa Excelência, Presidente. É uma atribuição nossa. Aliás, são várias atribuições nossas que o Supremo está entrando no nosso lugar. E nós não podemos nos queixar. Porque o Supremo está entrando no vazio que acontece. A Constituição de 88 diz o voto, a fidelidade partidária existe. Se o deputado mudar de partido, perde o mandato. Na forma da lei. E a lei nunca saiu. E como a lei nunca saiu, o Supremo regulamentou. O Supremo regulamentou. É o que está acontecendo agora. Como nós não fizemos como deve ser, nem como não deve ser, o Supremo atendendo a sugestão da OAB está determinando. Seria uma vitória, seria um gesto muito bonito, seria positivo, somaria para o Senado, que hoje, agora, aqui, nós votamos, para o Supremo, lá de tarde, votar o que nós já votamos primeiro. Eu faço um apelo no sentido da unanimidade, para que nós possamos realmente ter hoje um dia de primeira grandeza nessa reunião. Senadora Lídice da Mata. Depois, senadora Gleice e senador Jorge. Senhor presidente, realmente essa é uma discussão que entusiasma a casa, até porque não é nova e porque nós somos parte desse processo de organização da vida política nacional com experiência sobre ele. Não devemos nos omitir diante da nação na tomada de decisões. E eu quero parabenizar o nosso senador Requião pelo relatório, dizer que aqui já se expressou em alguns debates realizados no Senado o desejo do Senado de acabar com essa forma de financiamento que hoje nós vivemos, perversa, mas eu queria também acrescentar algumas opiniões a essa ideia de nós reduzirmos o custo da campanha. Além das sugestões já defendidas aqui pelo senador Luiz Henrique, que muito bem falou sobre este assunto e que concordo integralmente com o seu pronunciamento, eu acho que nós precisamos redefinir também o prazo da campanha. Não é possível permanecer com um processo eleitoral em que formalmente se inicia o processo eleitoral 3 meses antes da data da eleição. Em junho, julho, agosto, setembro, nós temos o processo eleitoral no Brasil. Isso é uma falácia, isso não corresponde à verdade.
Hoje nós já estamos no processo eleitoral. A campanha está em curso. Os pré-candidatos estão debatendo, andando o Brasil, e isso é feito de forma ilegal, entre aspas, sem legitimidade. Não é possível permanecer desse jeito. Nós precisamos definir o processo eleitoral de forma antecipada, que os pré-candidatos possam correr a nação, os estados, os municípios se apresentando. Isso é ruim para a renovação da política brasileira. Nos estados, os candidatos novos que se apresentam para ser deputados, eles não têm as mesmas condições que têm os que já são deputados, que já estão no curso do mandato, porque as regras eleitorais hoje impedem até que a pessoa diga que é candidata. Não pode dizer que é candidato, tem que dizer, eu sou pré-candidato, o que é uma coisa ridícula, me perdoem, é ridículo. E não é possível também nós continuarmos com esse prazo de que por exemplo, os secretários de governo que são candidatos ao governo se licenciam em abril, enquanto os outros candidatos estão, portanto, numa disputa diferenciada, enquanto aqueles que estão no governo entregam obras todos os dias em nome do governo, em nome de um exercício de poder. Portanto, num exercício que fazem assinando orçamentos, os outros que não estão nos governos têm que fazer de forma diferenciada, em condições absolutamente desiguais. Então, é preciso reforma política no Brasil e uma reforma política que torne mais democrático o processo político. Nós temos debatido essa questão, buscando a participação das mulheres, dos negros, na garantia desse processo, mas é preciso também garantir a renovação da política brasileira. Não é possível manter as regras do jogo de hoje. Se nós temos apenas 4 meses de eleição, a eleição é mais cara, porque é preciso usar de forma concentrada a televisão como instrumento único de propaganda eleitoral e de conhecimento dos candidatos. Isso é que tornou essa deturpação de que as alianças se dão para fazer um ajuntamento de tempo de televisão que concentradamente vai ser usado para divulgar o candidato em determinado período. Nós não podemos criticar esse tipo de aliança se nós não mexermos efetivamente na forma de organização da eleição. E dizer que a organização da eleição no Brasil é democrática é incorreto. Nós temos um modelo, um sistema eleitoral que não permite a disputa em pé de igualdade dos diversos candidatos. E o financiamento público de campanha aponta num sentido de nós buscarmos um processo de maior relação de igualdade, embora não seja a única ferramenta, o único instrumento capaz de realizar isso. Nós precisamos perseguir um outro tipo de sistema eleitoral que garanta efetivamente uma relação mais igualitária na disputa eleitoral em nosso país. Muito obrigada. Senadora Gleisi Hoffmann. Presidente, eu julgo esse tema um dos mais importantes a serem discutidos pelo Congresso Nacional, que, aliás, é um tema que interessa ao Congresso, é de responsabilidade do Congresso e interessa muito à sociedade brasileira. Eu lembro que, logo após as manifestações de junho, a presidenta veio a público e propôs 5 pactos à nação brasileira. Um desses pactos era exatamente com o Congresso Nacional, para que essa casa pudesse, Senado e Câmara, pudessem encaminhar uma reforma política ampla e que realmente resgatasse a credibilidade da política brasileira e dos políticos brasileiros. Que a política é um instrumento necessário à mudança, à melhoria da vida das pessoas e não pode ficar no descrédito que nós estamos vendo hoje. Mas nós sabemos que para isso precisaria uma ampla e profunda reforma política. Um dos itens essenciais dessa reforma diz respeito a financiamento de campanha. A continuar como as coisas estão, nós teremos cada vez mais campanhas mais
mais caras, desiguais e com mais problemas de financiamento. Nós precisamos mudar isso. Então, muito embora o projeto não seja aqui abrangente com a reforma política que gostaríamos, ele é um passo importante para que a gente consiga avançar. Eu queria parabenizar a senadora Vanessa Graziotin, queria também parabenizar o relatório apresentado pelo senador Roberto Requião. Queria reforçar aqui as palavras do senador Luiz Henrique. Nós precisamos, sim, enfrentar essa discussão, trazer o financiamento público de campanhas, fazer a discussão de voto em lista, redemocratizar a organização das campanhas eleitorais brasileiras. Então, quero dizer que é um projeto que chega em boa hora e tenho certeza que na Câmara também poderá ser discutido e podemos avançar. E, por que não, estimular a decisão do Supremo Tribunal Federal, que está com essa matéria no meio de um julgamento. Então, queria posicionar aqui, senhor presidente, a favor desse projeto, pela importância que ele representa nessa discussão. Sem, entretanto, deixar claro que essa casa, o Senado da República, a Câmara dos Deputados, portanto, o Congresso Nacional, tem a responsabilidade e o dever de apresentar à sociedade brasileira uma ampla reforma política com o objetivo de resgatar a política brasileira. Obrigada, senhor presidente. Agradeço. Senador Jorge Viana. Senhor presidente, eu pedi inscrição para primeiro cumprimentar os colegas por estarem debatendo esse tema. Cumprimentar a querida colega Vanessa, o relator senador Requião e todos que estão usando da palavra, e Vossa Excelência por estar pautando esse assunto. Mas eu queria trazer aqui algo que alguns colegas já até se referiram, como o senador Suplicy e outros. Eu apresentei o ano passado. Foi apreciado nessa comissão, nesse plenário, com essa composição, num dia fatídico, 11 de setembro. 11 de setembro. E o meu projeto, que era simplesmente a soma do que a senadora Vanessa põe na sua iniciativa, com a emenda adequada e correta que o senador Requião apresenta. E foi derrotado no plenário por 13 votos a 7, por ser inconstitucional. O meu projeto vedava a partido e candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, ou de direito privado, que Vossa Excelência adequadamente ajusta a proposta. A vedação a que se refere, aí tem um parágrafo único, a que se refere o caput, não se aplica aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito rádio e televisão nos termos do artigo 17 da Constituição. Com a contribuição do senador Suplicy, nós fomos um pouco mais adiante. Estabelecíamos, como requer a Constituição, a regulamentação da doação de pessoa física, que não pode ser em percentual, é inconstitucional também, do jeito que está hoje. Porque cria distorção, tem que ser nominal, tem que ser estabelecido um valor que cada brasileiro pode doar, e não um percentual em cima de ganho. O que é que aconteceu aqui? O meu caro colega Cássio Cunha Lima apresentou o relatório, e o relatório dele foi aprovado por 13 votos a 7, e a argumentação era de que eu estava propondo uma matéria, exatamente nos termos que eu li, que ele era inconstitucional. O que ocorreu depois? Supremo Tribunal Federal pôs na sua pauta, na sua agenda, o debate dessa matéria. E o Supremo delibera exatamente o contrário da comissão nossa. Normal, estamos numa democracia. Mas está 4-0. O Supremo... É claro que é constitucional. O inconstitucional é a empresa doar dinheiro. É inconstitucional. Empresa não se filia a partido político. Não pode. Empresa não pode se candidatar. A Constituição estabelece que cidadão brasileiro maior de idade pode se filiar a partido político e, filiado a partido político, pode se apresentar para as eleições. Empresa privada não faz parte do processo, nem vota, nem pode ser votada. E só pode entrar no processo de eleição, de financiamento de campanha, quem vota ou quem pode ser votado.
Simples assim. É com base nisso que o ministro Toffoli, com outros ministros do Supremo, estão apresentando e votando a tese. Certamente, na próxima eleição, porque nessa temos a anualidade, empresa privada não pode mais votar. E eu cumprimento Vossa Excelência, está pondo esse assunto na pauta, está colocando esse assunto na pauta para que a mesma comissão de Constituição, segunda vez em um ano, a mesma comissão de Constituição e Justiça possa fazer o reparo numa decisão equivocada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Parabenizo a senadora Vanessa, cumprimento o senador Requião, que é um dos que tenta há muito tempo em fazer esse debate e aprovar essa matéria, e agradeço o senador Suplicy, me sinto contemplado com a reapresentação dessa matéria, como bem colocou aqui o senador Luiz Henrique, porque nós vamos fazer o reparo necessário. Eu queria, por último, dizer que ou nós vamos fazer a reforma política, ou ela será feita de fora para dentro. O melhor exemplo de que ela vai ser feita de fora para dentro é exatamente a apreciação dessa matéria. O Congresso não fez, o Senado não fez, encontrou um subterfúgio numa inconstitucionalidade que nunca existiu e o Supremo está fazendo a reforma de fora para dentro. Depois, nós reclamamos que estamos tendo a judicialização da política. Não é verdade. Tem um antecedente, o caso da fidelidade partidária. E eu volto a colocar, é muito importante trazer esse tema de volta. Tem várias matérias envolvendo o processo político brasileiro que nós precisamos apreciar com a calma necessária, mas com a agilidade que o tema requer. Muito obrigado, senhor presidente. Nós estamos cumprindo com o nosso papel, dando prioridade a esses assuntos que são reclamos de Vossas Excelências.